A gente vai conversar agora com o Marcelo Melo, ele que é analista de mercados e conversa conosco nessa edição de Agricultura BR. Marcelo, sempre é um prazer conversar contigo e tivemos um ano de 2024 onde tivemos algumas especulações em relação à oferta, em relação à precificação. Qual que é a sua avaliação desse último ano que acaba refletindo também nesta safra que está em desenvolvimento nas lavouras brasileiras? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. Olha, o ano de 2024 foi um ano de consolidação de preços. Na verdade, se nós voltarmos um pouco antes, quer dizer, o ano de 21, 22 e 23 foram anos muito conturbados, onde primeiro o preço subiu astronomicamente, atingindo lá por volta de março de 2022 os preços recordes de todo o complexo NPK, né, de fósforo, potássio e nitrogênio. E depois, a partir de meados de 2022, os preços começam a cair, num canal de queda também forte, e que se prolonga até meados de 2023. De lá para cá, e portanto, digamos, 2024, nós vimos um ano de consolidação de preços, com os mercados andando um pouco que em canal lateral, que a gente chama. Exceção feita a ureia, que é um pouco da bola da vez por causa da compra para safrinha, e que ela tem sempre um movimento aí de montanha-russa. Ela está sempre subindo muito e caindo muito a cada momento, porque é o natural dela, mas mesmo assim dentro de um canal lateral. Então esse é um resumo do que aconteceu no último ano, tá, Fabiano? Marcelo, já que você falou da consolidação em relação ao mercado de fertilizantes, como é que esse ano de 2025 ele começa? Nós temos ainda vários conflitos geopolíticos, alguns deles influenciam diretamente a oferta global de fertilizantes, mas de certo modo, emprestando um termo econômico, são cenários precificados já pelo mercado. Como é que você imagina esse ano de 2025, que deve ter uma grande colheita na América do Sul e que tem todos os preparos para a segunda safra no Brasil e assim por diante? Perfeito, a pergunta foi bem colocada. Então, para 2025, a nossa visão é de também andarmos num canal lateral, desde que, exatamente como você colocou, os fatores externos que no momento têm impactado o mercado, e eu já vou mencionar quais eles são, se mantenham razoavelmente sob controle. Então, se eles estiverem no patamar atual ou mais tranquilos do que agora, a tendência é nós andarmos de lado ou eventualmente os preços até podem cair um pouquinho. Mas quais são esses fatores externos ao segmento e que podem ter um impacto importante? São os dois problemas geopolíticos grandes que estamos vivendo, os dois conflitos importantes. Um é Rússia com Ucrânia, e Rússia com Ucrânia, aí o problema ele afeta mais diretamente fósforo e potássio, tá? Certamente pega alguma coisa de nitrogênio, mas menos relevante para o problema mundial o assunto de nitrogênio com relação à Rússia, seria simples. Bom, e também falando de Rússia e Ucrânia, o problema não é, digamos, a Ucrânia não produz nada de fertilizantes, não tem nenhuma produção relevante. A Rússia, sim, tem e é muito importante. E é tão importante que mesmo os Estados Unidos, com tudo que tem feito, não chegou a sancionar a Rússia com relação a fertilizantes. Ele sanciona a Rússia com relação ao petróleo, com relação a outros, talvez, segmentos. Fertilizantes não. Os fertilizantes continuam fluindo para os Estados Unidos quando é o caso. E isso por quê? Porque a Rússia é muito importante nesse universo, no segmento, e se nós tirarmos a Rússia do quadro, os preços subiriam muito fortemente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo conflito é o conflito de Israel no Oriente Médio, que inclusive nos últimos dias está surgindo uma oportunidade, aparentemente será conseguido atingir uma trégua, né, um acordo para uma trégua, ainda nos próximos dias, como um empenho muito forte, seria o último empenho do governo Biden, né?
Mas, independente disso, esse conflito, essa trégua seria uma trégua temporária pelo momento que está se discutindo. E quando a gente foca o conflito do Oriente Médio, ele pega principalmente nitrogênio. Fósforo e potássio são pouco atingidos, então é o contrário da Rússia. Aqui, no Oriente Médio, o problema seria nitrogênio. E por quê? Porque nitrogênio, o Oriente Médio é responsável por cerca de 40% da exportação mundial de nitrogênio, de ureia. Então, se esse conflito avançasse ou, vamos dizer, se intensificasse terrivelmente e impactasse essa produção, essa logística de exportação desses 40%, problemaço. Né? E, bom, então esses são os dois problemas geopolíticos sérios, que já estão precificados, como você falou. Mas nós temos um terceiro ponto muito, me desculpe, muito relevante, que é a entrada do novo governo Trump, né, o segundo governo do presidente Trump. E ele já deu, vamos dizer, notas de que ele pretende, inclusive, interferir nesses conflitos para solucioná-los, né, não na tentativa de solucioná-los. E isso pode ser muito positivo para o mercado, né? Mas vai haver impactos, pode haver impactos. O governo Trump também pode impactar no que diz respeito às tarifas, e isso é bem importante para o assunto de soja, principalmente. Você deve se lembrar que no primeiro governo Trump ele impôs tarifas muito altas para a China, em retaliação, também colocou tarifas para comprar soja dos Estados Unidos e preferiu não comprar dos Estados Unidos e comprar mais do Brasil. Então tem toda uma discussão aí com relação a isso, do que pode vir a acontecer, e também o problema dos biocombustíveis, que é vamos dizer, um segmento razoavelmente novo e que consome muito grão, né? Tanto milho quanto soja. Então, dependendo da política sobre biocombustíveis que o Trump venha a tomar para o médio prazo, isso também pode ter impactos. Então, esses são os pontos, e se todos esses pontos estiverem razoavelmente sob controle, sem nada que fuja completamente à expectativa atual e que mude o patamar desses conflitos, a expectativa é que nós também vamos ter um ano de preços razoavelmente estáveis. E dentro desse contexto, o fósforo ainda é o produto mais caro, tá? Comparativamente falando. O potássio, comparativamente falando, é o mais barato, é o que tem pior fundamentos. O fósforo é o que está com o mercado mais estreito, a relação oferta e demanda. E no meio do caminho você tem o nitrogênio, que, como eu falei na primeira pergunta, ele tem sempre esse movimento de cavalo de montanha-russa. Ele está sempre subindo que nem louco, caindo como que nem louco, e isso ele continuará fazendo, mas sempre dentro de um canal lateral que deve variar entre 300 e 400 dólares por tonelada. Ontem eu noticiava, né, havia uma informação relevante de mercado, eu vou falar o nome das empresas envolvidas, mas a Mosaic divulgava que havia vendido, né, ou negociado uma unidade de fosfatado aqui no Brasil, né, está concentrando a sua atuação em outras áreas de fertilizantes, provavelmente mais lucrativas, numa ordem bastante alta, de 125 milhões de dólares, se eu não estou enganado aqui, não estou com a lauda aqui na minha frente, mas algo nesse entorno para uma empresa brasileira. Essa é uma movimentação comum que não mexe com abastecimento aqui no Brasil, ainda que vá ser ainda avaliado pelo CAD, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, isso não mexe com o abastecimento brasileiro, né? Exato, não mexe porque, inclusive, é uma transação importante e o próprio, vamos dizer, a nova empresa que vai assumir a unidade tem uma maior interesse em seguir produzindo, né? O que nós precisamos é de produção, porque exatamente esse mercado está bastante estreito. Então, tudo que é produção relacionada a fósforo, de alguma maneira, é muito importante que siga em operação. E isso eu tenho certeza que vai ocorrer. Então, não há nenhuma preocupação maior no mercado quanto a esse aspecto nesse momento.
Tá certo. E aí vem aquela pergunta que o produtor gosta de fazer e que tem variáveis demais e muitos cenários conflituosos, eu diria assim, sobre o aspecto econômico, que é em relação à importação de alguns elementos de fertilizantes nesse ano de 2025, mas isso passa não só pela oferta, não só por possíveis problemas geopolíticos ou aqueles que a gente já sabe que ocorrem, mas também por câmbio e a irregularidade da economia brasileira. Como é que você acredita que devem ser feitas essas aquisições durante esse ano de 2025, Marcelo? Bom, o Brasil está importando muito fertilizante, como você sabe, até um nível complexo. Nós estamos importando mais de 85% dos fertilizantes que nós consumimos. O governo está empenhado em colocar adiante o plano de fertilizantes, que na verdade foi elaborado pelo governo anterior e encampado pelo governo atual. Então, para você ver como a importância é grande mesmo. E então, no que diz respeito a nitrogenados, já existem algumas atitudes sendo tomadas pela Petrobras, e a expectativa é que então o Brasil possa retomar algumas produções e aumentar essa produção de nitrogenado localmente dentro dos próximos anos, tá? De qualquer maneira, isso ainda em 2025 acho que não chega a acontecer nada. Acho que, na melhor das hipóteses, a partir de 2026, 27, 28, a gente pode ver um aumento. Talvez em 25, se a gente conseguir desatar o nó que existe entre Petrobras e Unigel, que arrendou as duas plantas da Petrobras em 2021, se nós desatarmos esse nó, talvez a gente consiga já retomar a produção dessas plantas que estão paradas agora há mais de um ano e meio, talvez. Então, bom, essa é a situação. Nós temos também o projeto Salitre, que já iniciou produção no ano passado pela Euroquem. Isso também faz parte do plano. Isso está indo bem e é bem importante de novo, e é sobre fosfatados, né? E daí você tem outras atividades que vão demorar mais tempo para ocorrer, entre elas talvez até a mina de potássio, né, ali no Amazonas. Mas, então, agora, de qualquer maneira, o Brasil vai continuar importando um volume muito grande, se não for mais 85%, vai cair para 75% nos próximos anos, e mesmo depois disso vai continuar sendo um volume grande, porque o consumo brasileiro cresce também. Tá? Ele cresce, em média, minimamente 3%. Às vezes chegamos a crescer 5% ao ano. Né? Então, nosso potencial é muito grande, então a gente tem que correr muito, tem que fazer muitos investimentos para realmente conseguir diminuir o volume de importação, percentualmente do total de fertilizantes que a gente consome.